Fala, meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Oséias e você está na escola de profeta para mais um estudo de uma videoaula. É um prazer te receber aqui. Fica conosco até o final, porque hoje vamos tratar sobre o nome do Senhor Jesus. Qual é o tamanho desse nome? Como que temos apresentado esse nome a essa geração que conhece muito pouco? Ó, só de falar do nome de Jesus, esse nome é infalível e esse nome é imutável. Quer saber mais um pouco sobre isso? Te espero logo depois da vinheta. Muito bem, meus queridos, amados, irmãos e amigos. Glória a Deus, estamos estudando a Cristologia. Glória a Deus, e na Cristologia estudamos sobre a pessoa do Senhor Jesus. O nosso foco e intuito aqui é falar da pessoa do Senhor Jesus, estudar essa pessoa maravilhosa. Glória a Deus. Nós somos da igreja Permanecendo em Cristo. Se você é a primeira vez nesse canal, fique à vontade, se sinta em casa. Se você ainda não nos visitou, faz parte daqui, perto da região São José dos Campos, fique à vontade para nos visitar, amém? Aqui na nossa igreja nós fazemos provas, né? A cada 4 ou 5 videoaulas aí, nós tiramos 20 questões e colocamos aqui em prova os obreiros. Mas você que não faz parte do corpo de obreiro e faz parte da nossa igreja e quer fazer essa prova, comente nos comentários. Fala, eu quero fazer a prova. Amém? E nesta prova, nós temos brinde, nós damos brinde. Eu quero aqui apresentar para os obreiros, tá? Alguns brindes aí para incentivar você a estar atingindo a nota 10. Quem tira a nota 10 na prova, nessas 20 questões, ganha um brinde. Temos o brinde aqui, uns livros, Removendo as Raízes da Carência, Vivendo Bem Segundo Deus, Extraordinária Unção, Ousadia da Simplicidade, Até que Nada Mais Importa. Glória a Deus. Isso é para incentivar você, uns trabalhos muito bom. Temos outros também, tá? E algumas provas atrás saiu aí até devocionais aí para quem tirou 10. Quem sabe daqui a uns dias não vamos estar aí dando de brinde para vocês uma bíblia de estudo, um dicionário, um comentário bíblico. Amém? Então nos ajuda a crescer para estarmos efetuando mais com excelência esta obra, para estarmos fazendo mais desses brindes com umas ferramentas melhores. Como que você nos ajuda? Se inscrevendo em nosso canal, deixando aí o teu like, tá? Isso aí já faz muita força para nós. Amém? Pois bem, nós vamos estudar hoje sobre o nome de Jesus. Por que eu estou separando aqui o nome de Jesus e não a pessoa? Nós estudamos a pessoa Cristo, a pessoa Jesus. Já estudamos que ele é pré-existente, já estudamos as suas obras, né? São muitas obras, muitos ofícios, muitos títulos, o título como Cristo, o título como Filho do Homem, o título como Filho de Deus, tantos títulos que ele recebeu, estudamos isso aí, tá? Estudamos as suas obras, a obra como profeta, como sumo sacerdote, como o Rei dos Reis, tá? Esses ofícios que ele ocupou. Estudamos também os 3 estados, estado de Jesus Cristo, estado eterno, estado de humilhação, estado de exaltação. Então, temos vários videoaulas repletas aí em nosso canal do YouTube. Você pode visitar lá e ficar à vontade. Temos 30 videoaulas, 30 assuntos lá, tratando sobre isso aí. A humanidade do Senhor Jesus Cristo, a sua encarnação, por que Jesus se encarnou, era possível Jesus pecar, Jesus, ele tem a impecabilidade, tá? Então você pode ver tudo isso aí, Jesus sendo tentado no deserto, como que foi a real tentação dele. Nossa, irmãos, se ficar aqui, nós fica aqui
a videoaula inteira falando de tantos assuntos que estamos trabalhando. Então, esses assuntos foram trabalhados e estudados sobre a pessoa de Jesus, tá? O caráter dele, as suas essências, a sua identidade. Porém, nós vamos trabalhar hoje sobre o nome dele. Qual é a origem do nome dele, o significado do nome dele, o que podemos aprender sobre o nome Jesus. Então, bora comigo. Let's go. Glória a Deus. Então, hoje tem o título dessa videoaula, Jesus e Salvador. Você vai já saber por que Jesus e Salvador. A primeira coisa que podemos entender, né, nesse estudo de hoje é uma pergunta: de quais nomes hebreus é derivado do nome Jesus? Derivado é a palavra de origem. Né? Da onde veio a origem nome Jesus? Da linguagem hebreu. Pois bem, Jesus, ele é, a palavra Jesus, o nome Jesus, o verbo Jesus, é a versão grega. É a versão grega, tá? A pronúncia grega desse verbo, desta palavra, de 3 nomes comuns de hebreus. Porque a origem do nome Jesus, ele veio da linguagem, né, do hebreus, tá? Do hebraico. Ou seja, no hebraico já existia esse nome, porém se pronunciava diferente. E a origem dele veio de Josué, tá? Josué. Então, a origem, o derivado desse nome veio de Josué, que Josué é um nome hebraico. Também, como que se pronuncia Jesus, que é a pronúncia grega, para se pronunciar ao hebraico. Se pronuncia o Yeshua. Você lembra do hino que você louva a Deus? Yeshua. Eu não vou cantar aqui não, porque senão você não vai deixar o like, você não vai assistir a videoaula. O negócio não é louvar, mas o negócio é falar da palavra de Deus. Então, venha comigo. Então, a maneira que se pronuncia a palavra Jesus ao hebraico é Yeshua. Então, quando você está falando Yeshua, você está pronunciando Jesus no hebraico. Também temos na Bíblia, né, a palavra chamada no Antigo Testamento Jesua, tá? Jesua. Em vez de terminar ali com E, termina com A. Jesua. É um nome hebraico também. Pois bem, o nome de Jesus, ele veio da origem desses 2 nomes, Josué e Jesua. Por exemplo, Esdras capítulo 5, verso 2 diz: então Zorobabel, filho de Seatiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Esse Jesua, irmão, você vai encontrar essa mesma pessoa, porém com uma pronúncia diferente em Ageu e em Zacarias, ao qual eles vão tratar sobre Zorobabel e Josué. Josué em Ageu e Zacarias é a mesma pessoa que está sendo mencionada em Esdras, em Neemias, quando se fala Jesua, tá? Porque é o mesmo nome, Jesua, Josué, no Antigo Testamento é o mesmo nome. Porém, quando o escritor, o Esdras, foi, né, escreveu o seu livro, ele escreveu na pronúncia de Jesua, tá? E quando Ageu foi profetizar e Zacarias foi profetizar, se pronunciava para essa pessoa que é o sumo sacerdote, Josué. Amém? Temos Josué também lá, né, discípulo de Moisés. Porém, com o passar do tempo, essa pronúncia mudou e esse nome virou Jesus. Jesus. E Jesus é uma pronúncia grega, porque a pronúncia, o hebraico é Yeshua. Oh, glória a Deus. Amém? Esse nome, Jesus, não foi dado por José, seu pai adotivo, e nem Maria, sua mãe, e muito menos o anjo Gabriel, que enviou a notícia, né,
do nascimento do Senhor Jesus. Mas, por quem? Pelo próprio Deus, o seu Pai. Então vamos ler, acompanha comigo a leitura aqui. Lucas capítulo 1, verso 31, que diz assim: E eis que em teu ventre conceberás, e dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus. E porás o nome de Jesus. Então foi ordem de Deus, sendo anunciado pelo anjo, que Maria era para colocar, né, esse menino que nasceu do seu ventre pelo meio do Espírito Santo, pôr o nome de Jesus. Glória a Deus. Então, não foi Maria, não foi José, nem foi o anjo. Quem colocou esse próprio nome foi o próprio Deus. E por que Deus escolheu esse nome para o nosso Senhor Jesus Salvador? Vamos lá. Jesus é o seu nome humano. Por quê? Porque antes de ele se encarnar, conhecíamos ele como o Verbo. Ele era o Cristo, o ungido esperado, enviado, né? Porém, quando ele nasce, é onde ele adquire esse nome dado para o nosso próprio Deus. Jesus é o seu nome humano. E quando fala da humanidade da pessoa Cristo, está falando de Jesus, o nome dele. Está relacionado com a vida, corpo e morte humana. E a glória alcançada, concedida por causa de sua graça redentora. Eita glória! Pois bem, para entendermos melhor, vamos ler Filipenses capítulo 2, verso 8, 9, 10 e 11. Irmão, Filipenses é uma base para a cristologia, tá? Deixa eu falar algo aqui para vocês. Você sabe por que você decora onde está escrito o Senhor é meu pastor e nada me faltará? Salmos 23, né? Você decorou esse versículo, né? Porque ele foi repetido várias vezes. Sabe por que decorou Salmos 91? Porque ele foi repetido várias vezes. E você quer decorar uma base bíblica sobre a pessoa e a obra, a identidade de Jesus? Irmão, fizemos tanto estudo só aqui, ó, só em Filipenses. Então, vamos repetir para que você possa memorizar e decorar essa passagem, que é um fundamento, né, de tantas coisas da pessoa do nosso Senhor Jesus. Filipenses 2:8, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte, e morte de cruz. Esse verso 8 está falando do quê? Da sua encarnação, que Cristo, o Verbo, se encarnou. João 1, verso 14. O Verbo se encarnou, né? Então está falando aqui que foi encontrado na forma humana, e está falando da sua humilhação, humilhou-se a si mesmo, está falando da sua obediente, foi obediente até morte e morte de cruz. O verso 9, por isso Deus o exaltou à mais alta posição. Agora essa parte, e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então é por isso que Deus deu esse nome, que esse nome Deus colocou acima de todos os outros nomes, de qualquer nome que existe. Jesus é nome acima de todos os outros nomes. Glória a Deus. Verso 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma aplicação aqui, irmãos. Com esse verso 10 e 11, né? Que todos os joelhos se dobram no céu e na terra e debaixo da terra, que todo mundo confessa que o Senhor Jesus Cristo está mostrando toda a sua autoridade, o seu soberania, que Deus o exaltou, né? Tanto a sua posição também como o seu nome. Uma aplicação há mais poder no nome de Jesus do que todas as autoridades administradas pelo governo federal. O nome de Jesus, ele tem mais poder do que qualquer nome ou autoridade que são ministradas pelo governo federal. O nome do Senhor Jesus está acima de todos os nomes, e quando ele voltar, todo joelho se dobrará. Eita glória! Na sua ascensão até alguns anjos da guarda da porta do céu não o conheciam com a sua natureza humana, e o seu nome, Jesus,
só o conhecia antes como o Verbo, o anjo do Senhor, ou em várias formas da teofania, tá? Mas eles não conheciam como o homem Jesus. O que eu quero dizer com isso? No céu, os anjos que não estavam aqui na terra, que não estavam servindo ele, mas alguns anjos que são específicos para guardar ali algumas portas eternas do céu, esses que estavam ali só apenas para guardar ali, né, esses anjos de guarda, não conhecia o nosso Senhor Jesus na sua encarnação. Conhecia ele como o Verbo, conhecia ele em algumas teofanias como o anjo, quando ele, né, se materializava ali como o anjo do Senhor para se aparecer e se manifestar, trazer revelações de algumas pessoas, e ele voltava ao céu. Em algumas dessas manifestações ele conhecia dessa maneira, mas como o Cristo, Deus encarnado, não viu ele em carne, não conhecia esse nome, o Senhor Jesus, então tem alguns anjos ali que não conhecia. Para entender isso melhor, vamos ler Hebreus 8:5. Quando você abaixar o link aqui do esboço, eu vou estar dando essa explicação de trás para frente, tá? Sobre Hebreus e sobre esses anjos que eu estou mencionando aqui. Tá? Isso é bom para que aqueles que não gostam de assistir a videoaula, só gostam de ficar lendo o script, vai perder aí a explicação. Então a explicação aqui é de trás para frente. Hebreus 8:5 diz assim: esse serve no santuário que é representação e sombra daquele que está no céu, já que foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Observa tudo com cautela, para que façais todas as coisas de acordo com o modelo que foi revelado no monte. Ou seja, essas palavras foi falada a Moisés. Moisés, o céu foi aberto, você viu como que é o verdadeiro santuário no céu. Então, da maneira que você viu, você vai fazer uma maquete, você vai fazer uma cópia aqui na terra. Então, o tabernáculo e o templo que temos aqui é uma cópia do céu, tá? Então, você que quer saber mais sobre esse tabernáculo, nós temos os estudos aqui, tá? Em nossa igreja, em nosso canal, você procura aí, um estudo abençoado. E no tabernáculo havia 2 lugares e 2 portas. A primeira porta, que dava acesso ao santo lugar, tá? Aonde o sacerdote ali entrava e tinha nesse santo lugar 3 utensílios, que era o candelabro, o altar do incenso e a mesa dos pães. Depois tem a segunda porta, que era o véu, tá? O véu se via como uma porta que separava esses lugares. Depois desse véu tem o segundo lugar, o Santíssimo Lugar. Então temos 2 portas para 2 lugares. Primeira porta para entrar no Santo Lugar e a segunda porta para entrar no Santíssimo ou no Santo dos Santos, aonde estava ali a Arca do Senhor. Pois bem, olha só como alguns anjos não conheciam a pessoa Jesus e o seu nome. Vamos comigo ler Salmos 24 e o verso 7. Aqui é um diálogo, uma profecia, né, pelo salmista, do que ia acontecer ainda no céu. Porque aqui Jesus não tinha se encarnado ainda, mas está profetizado o seu recebimento no céu como um homem glorificado. Tá? Salmos 24, verso 7. A Bíblia vai falar em Atos, capítulo 1, que 2 anjos o tomou Jesus e uma nuvem o cobriu e o levou. Então Jesus ele foi recebido ao céu com 2 anjos. Então esse verso 7 é esses 2 anjos pedindo para que as portas sejam abertas, para que os guardas dessa porta, que são outros anjos, abrissem essa porta. Olha só, vamos ler. Salmos 24, verso 7. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Ou seja, ele está fazendo uma pronunciando para aquelas pessoas que estão guardando esses portais ou estas portas eternas. Essas portas não é da terra, porque são portas eternas, então são portas celestiais do céu.
Então ele está pedindo para que essas portas sejam abertas para que alguém passe. E ele falou que essa pessoa que vai passar, quem que é? O Rei da Glória. Vamos continuar. Ou seja, trazendo aqui o pensamento do tabernáculo terrestre, que é uma cópia do tabernáculo celestial, então o anjo está pedindo para abrir a primeira porta. Que porta? A porta, tá, que passa pelo santo lugar, mas não daqui do tabernáculo da terra, do céu. Abre a porta, porque o Rei da Glória vai entrar no santo lugar. Aí alguém que está atrás da porta pergunta, verso 8, que não conhece: quem é o Rei da Glória? Porque eles não conheciam Jesus. Ele não conhecia o verbo que se encarnou, tá? Aí responde o anjo que está com o Senhor Jesus: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Então essa porta é aberta, ele passa, ou seja, ele está entrando no primeiro lugar, o santo lugar. Verso 9, aí ele dá de frente com outra porta, para dar acesso ao quê? Ao Santíssimo, ao Santo dos Santos. Aí ele fala novamente: levante as suas cabeças, ó portas, levante-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. É a mesma frase, mas não é no mesmo lugar. Primeiro ele fala essa frase lá no verso 7, para que entrasse pela porta. Ele entrou pelo santo lugar. Agora é a segunda porta, ele usa a mesma palavra, pronunciando para que os guardas daquela porta, que são os anjos, abrissem essa porta. Porém, eles não conheciam o nosso Senhor Jesus, né, o nosso Deus encarnado. E eles vão perguntar, então, quem é, o verso 10, quem é esse Rei da Glória? Os anjos, que é da segunda porta, os anjos de guarda ali, daqueles portais, perguntam. E os anjos respondem: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Eles estão entrando agora para essa segunda porta, para quê? Para dar acesso ao Santo dos Santos. E quando ele passa por esta porta, agora ele não tem porta em sua frente, porque são duas entradas, são duas portas do tabernáculo, porque é uma copa do céu. Então ele entra ao Santo dos Santos. E quando ele entra no Santo dos Santos, não tem mais porta em sua frente. Assim como o tabernáculo não tinha. Depois da segunda porta, depois do véu, o que tinha? A Arca da Aliança. E a Arca da Aliança representa o quê? O trono de Deus. Então, quando ele passa pela segunda porta, ele dá de frente com o trono de Deus. Agora, sem porta em sua frente, o que tem apenas em sua frente é o trono do Pai. E com o livro, para ele pegar e abrir os selos. Aí você vai para Apocalipse 5:5. Então, um dos anciões, estamos falando do céu, estamos falando da glória e dos anjos, consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que é descendente de Davi, venceu. Por que venceu? Porque os anjos estavam falando: abre as portas, porque o Rei da Glória vai entrar. Quem é esse o Rei da Glória? Ele é poderoso, ele é forte, ele é poderoso nas batalhas, porque esse é o que venceu. Venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Eita, glória a Deus. Então isso é uma aplicação do quê? Porque nem alguns anjos que estavam guardando essas portas eterno céu não conheciam ele como o Jesus, o humano, plenamente homem, mas plenamente Deus. Então Deus o exaltou acima de todo nome. Deus o exaltou acima de todos os anjos. Porque todos os anjos que não conheciam ele, teve que conhecer e se prostraram. A Bíblia vai falar ali, que você continuar lendo em Apocalipse, e cantaram um cântico novo, e se prostraram, né, todos se prostraram ali e louvaram a Deus. Amém? Então esse nome, ele é conhecido no céu. Esse nome, ele é conhecido no inferno. O inferno estremece por causa desse nome. Mas muitos seres humanos não conhecem esse nome. Muitos seres humanos não se prostam como os anjos se prostrou a esse nome, como os demônios se prostraram a esse nome. E muitos de nós, seres humanos, não se rendemos a esse poderoso nome, tá? Lucas capítulo 2, 21, diz assim: completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, ou seja, depois que o menino nasceu, nós falamos aqui na aula passada sobre o nascimento do Senhor Jesus, tá? Você quer conhecer sobre o nascimento do Senhor Jesus, uma aula bem explicada, volta na videoaula passada, a aula de número 30, e você vai entender. Olha agora,
nosso raciocínio, que estamos aqui em um raciocínio contínuo e organizado. Jesus nasceu, agora está sendo apresentado ao templo ali para circuncidar ele. E no meio dessa circuncisão é colocado o nome dele. E o nome dele é aplicado no meio das pessoas. Depois de quantos dias? O texto fala, depois de 8 dias. Vamos ler, Lucas 2, 21. Completando-se os 8 dias, depois que o menino nasce, espera 8 dias, para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome Jesus. Por que foi posto o nome Jesus? Porque Deus ordenou a Maria e a José colocará o nome de Jesus nele. E esse nome foi colocado depois de 8 dias, quando ele foi ser circuncidado. Amém? Ou seja, qual o significado do nome de Jesus então, irmão? Qual é o significado? Qual é a importância? A importância do nome de Jesus está no seu significado. O significado do nome de Jesus é o Senhor salva, ou o Senhor é salvação, tá? O Senhor salva. Então esse é o significado, ou seja, Salvador já está embutido no seu próprio nome, ou seja, um efeito da sua pessoa, das suas ações, que é de Salvador, já está embutido no seu nome. Então, quando alguém pronunciava Yeshua no hebraico, ou pronunciava Jesus no grego, estava pronunciando Salvador. Queremos conhecer o Salvador. Quero ver o Salvador. O Senhor é salvação. Eita glória. Mateus capítulo 1, verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho, agora mencionando para José, né? O anjo. E você deverá dar o nome de Jesus, ao qual ele deu, que nós acabamos de ler em Lucas 2, 21. Depois de 8 dias, José, irmão, presta atenção, tá? Tem muita gente que confunde ali o texto de Lucas 2, 21 e depois 22, 23, se não me engano, eles voltam ao templo com Maria para fazer o ato da purificação. Ele é apresentado 2 vezes, ele vai ao templo 2 vezes. Primeiro, com 8 dias, tá? Apenas José leva Jesus ao templo, porque Maria não podia, porque ela estava num processo ali que a Bíblia chama de purificação, né? A mulher, depois do nascimento da criança, né, do parto, ela tem a parte de 40 dias ali de recuperação, né? E a Bíblia chama isso de purificação, a qual o corpo dela está sendo limpada ali, né, por causa do processo do parto. Então Maria, ela não vai com 8 dias. Quem vai com 8 dias depois do nascimento é José e Jesus ao templo. Depois de 40 dias é que Maria vai com José e Jesus ao templo para fazer o sacrifício. E esse sacrifício não é para Jesus, esse sacrifício é para Maria, tá? Que ela passou por esse processo de 40 dias, que a Bíblia chama de purificação, tá? Só para deixar bem claro para vocês. Voltando a Mateus 1, 21, diz assim: ela dará à luz um filho, você deve dar o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então o anjo já deu aqui uma revelação, tá? E um significado e um efeito da pessoa do Senhor Jesus. Por que Jesus? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 2, verso 30, voltando aí, né? Ao qual quando o Senhor Jesus ele é apresentado ali ao templo, tem um homem chamado Simão lá que já era idoso. E quando Simão ele pega o Senhor Jesus no colo, ele diz assim no verso 30: pois os meus olhos já viram a tua salvação. Então, o nome do Senhor Jesus já está embutido o Salvador no seu nome. O nome Jesus e o título Salvador estão intimamente ligados para falar do propósito da vinda de Cristo ao mundo. E qual é o maior propósito de Cristo ao mundo? Salvar a humanidade do pecado. Então, no nome de Jesus, quando você menciona o nome de Jesus, você já mencionando salvação, você já está mencionando o meu Salvador. Ele é o meu Salvador. Amém? Olha, irmãos, temos muito mais coisa para tratar sobre o nome do Senhor Jesus. Por exemplo,
Na videoaula que vem, vamos tratar o nome de Jesus e a salvação, continuar sobre esse assunto, o nome de Jesus e a oração, o nome do Senhor Jesus e os milagres, o nome do Senhor Jesus e os espíritos malignos, o nome do Senhor Jesus e o batismo, tá? Então, te aguardo para a próxima videoaula. Temos várias novidades no nosso canal. Não se esqueça, vou te lembrar que você sempre se esquece. Vou te lembrar que agora, deixa o teu like para nos ajudar, que se foi bênção, se essa aula deu bastante informação para você, um estudo aí, né, para te enriquecer, então deixa o teu like para nós. Amém? Se sentir no coração de compartilhar essa mensagem, compartilhe essa mensagem e se inscreva no nosso canal para continuar, né, com esses estudos maravilhosos. E se você quiser visitar o nosso canal também, temos uma novidade lá, temos o nosso Pote Cristo, aqui nós fazemos Pote Cristo, um assunto bem legal, né, o podcast nosso aqui. Então acessa lá e assiste também, temos várias novidades, vamos deixar aqui no card aqui para você, em nome do Senhor Jesus. Te espero até a próxima, tchau!